Oi, meninos! Hoje eu vou resolver para vocês alguns exercícios da página 454 e todos são sequenciados da mesma forma, então eu vou fazer alguns e quero que vocês façam o restante, tá bom? Então, ó, o primeiro do praticando fala que a massa existente em 0,1 mol de gás carbônico, qual que vai ser a massa do gás carbônico? Vamos lá, gente! Ó, então, meu gás carbônico é o CO2. E para mim saber da massa molar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou utilizar as massas atômicas disponíveis na tabela periódica. Então, vamos lá, ó. Minha massa atômica na tabela periódica. Quanto que é? Vamos lá. Vai ser... Aqui o meu carbono é 1, então vai ser 1 vezes 12, mais eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes, quanto que vale meu oxigênio lá na tabela? 16, certo? Então, eu tenho 12 mais 32. Eu tenho 44 gramas de mol por litro, certo? Com base nisso, gente, com base na nossa massa molar, nós vamos determinar o número de mol de 0,1 mol de gás carbônico, que é o que eles estão pedindo. Então, ó, se em 44 gramas de mols de CO2 eu tenho 1 mol de CO2, quantas gramas eu vou ter em 0,1 mol de CO2? Regrinha de 3, eu vou ficar com quanto, gente? X é igual a 4,4 gramas de CO2. Em 1 mol, eu tenho 44, e 0,1 eu tenho 4,4. Certo? Ó, vamos ver o B. Exercício B, ó. O número de moléculas e o número de átomos existente em 66 gramas, vamos anotar nossos dados, de CO2, certo? Então, vamos lá, como que a gente vai fazer? Se 44, a primeira coisa, ó, eu vou descobrir a minha massa. Eu já fiz no meu A, então eu já sei que vale 44. Então, se em 44 gramas de mol, eu tô falando de molécula, eu tenho o quê? 6 vezes 2 vezes 10 é 23, o quê? Moléculas, certo? Quantas moléculas eu vou ter em 66 gramas? Regrinha de 3. Vamos lá, ó. Vai ficar 44 gramas, que é igual a X, sobre 66, 6 vezes 6, 0,2 vezes 10 é 23. X é igual a 93, 9,3 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Então, eu descobri a minha massa, certo? E só adicionei aqui no meu exercício. Ó, vamos ver o número 2. Tudo regra de 3? Tudo regra de 3, ó. Determine em gramas a massa de 3,01 vezes 10 é 21 átomos de cálcio. Quem que é o meu cálcio? Vamos lá fazer? A massa do cálcio dá quanto, gente? A massa do cálcio, olhando lá na minha tabela, eu sei que ela vale 40 gramas, certo? Então, se 40 gramas do meu cálcio equivale a 6 vezes 0,2 vezes 10 é 23 átomos do Ca. Quantos átomos eu tenho aqui, ó? 3,01 vezes 10 é 21 átomos. Que vai corresponder a quem? Vamos achar.
regrinha de 3. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, vai ficar 6 a 23x, que é igual esse vezes esse, que vai dar quanto, gente? Quanto? Vai ser 40 vezes 3,01, 10 a 21. X é igual a 0,2 gramas de CA. Viu que facinho? Ó, vamos fazer o nosso B. Vamos virar a nossa página. Olha o nosso exercício B. Vamos lá. O nosso exercício B fala que ele tem 2,408 vezes 10 a 25 moléculas. Quanto que vale a molécula? Moléculas de ácido sulfúrico, que é quem? H2SO4. Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir a minha massinha disso aqui, que vai dar quanto, ó? Vamos lá, quantos hidrogênio eu tenho? 2, então 2 vezes 1, mais, quanto que eu tenho aqui? 1 vezes 32, mais, quantos oxigênio eu tenho aqui? 4 vezes 16, que são os números que a minha tabela periódica me diz. E esses aqui é quantos átomos eu tenho, certo? Do meu elemento, vamos lá. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, ó, vai dar quanto, gente? 98 gramas em mol, certo? Então, vamos lá, eu quero saber moléculas. Então, em 98 gramas de H2SO4, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em 2,408 vezes 10 a 25 moléculas, eu tenho quanto aqui de massa? Multiplica em cruz, vai dar quanto? X é igual a 6,02 vezes 10 a 23, 98 vezes 2,0, 10 a 25. X é igual a 3.920 gramas de HSO4. Só regrinha de 3, só regrinha de 3. Então, quando eu falar de mol, eu vou fazer molaridade. E quando eu falar de moléculas, eu vou usar o 6,02 vezes 10 a 23. Quando mol, 1 mol, 2 mol, 3 mol, certo? Tranquilo? Vamos fazer o C para ver se fixou. Então, vamos fazer o C do segundo, ó. O C diz que é uma molécula de gás de oxigênio. Quem é o oxigênio? O2. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer os dados, nossos dados. Esse aqui confunde um pouco, porque ele deu uns dados, ó. De cálcio, ele deu de oxigênio. Então, vamos lá, ó. Mas qual que é a minha massa aqui? Eu preciso saber do oxigênio. 2 vezes quem? 16, que dá 32 gramas de mol menos 1. Ele quer saber a molécula do gás. Se ele tá falando de molécula, nós vamos usar quem? 6,02 vezes 10 a 23, que é as minhas moléculas de O2, que corresponde a quem? A 32 gramas, certo? Ele quer saber uma molécula vai corresponder a quanto? Então, se é uma molécula, molécula abaixo de molécula.
x. Multiplica em cruz, vai dar quanto? 5 vezes 10 é 23 gramas de O2. Viu que facinho? Super facinho, né, meninos? Agora, nós temos o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, certo? Vamos fazer. Eu fiz 3, eu quero que vocês façam o restante. Dúvidas, vocês me chamem, tudo bem? Beijinho!